Saudações, meus irmãos. Amados irmãos, peço que inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Compartilhe a todos e que Deus vos abençoe sempre. O tema apresentado: Visões de confrontos espirituais. Testemunho de Robert Atsushi. Vou relatar as visões que tive do mês de junho de 2018 em diante. Eu estava orando na madrugada e tive uma audição espiritual. Eu ouvi o gemido das almas em um país chamado Sudão do Sul. O Senhor me direcionou até a vila dessas almas que estão sofrendo. O Espírito Santo me direcionou a esse lugar. Um povo pobre e sofrido que foram esquecidos pelos governantes. Eu dormi em cima de folhas e palhas. Ao chegar ali, eu orei por todos da vila. Muitas pessoas caíram endemoniadas com demônios terríveis. Os demônios africanos não me conheciam e tentaram envergonhar o meu ministério diante do povo. Eu vi que da minha mão saía fogo que acertava os demônios diretamente sem machucar as pessoas. Um pastor se admirou com um lindo trabalho de libertação. Ele tem posses de muitos imóveis e cedeu uma casa para me hospedar. Fiquei uma semana nesse país. Depois que o povo foi liberto das opressões dos demônios, coisas sobrenaturais começaram a acontecer. Um corvo sempre ficava em cima do muro da casa onde eu estava hospedado. Todos os dias aquele pássaro negro estava ali. Dobrei os meus joelhos e pedi para Deus me revelar. O Senhor me revelou que aquele corvo estava vigiando todos os meus passos para onde eu caminhava. Eu via apenas em cima do muro, mas para onde eu andava, ele voava pelo alto me seguindo. Eu disse ao Senhor: por que esse pássaro é tão inteligente e qual é o motivo dele perseguir a minha pessoa? O Senhor me mostrou na visão uma feiticeira. Essa mulher fez um ritual de magia negra no corpo. Ela transferiu o seu sentido da visão para o pássaro e conseguia me ver através dos olhos do corvo. A conexão diabólica dessa mulher com o pássaro era tão forte que ela sabia onde eu estava mesmo sem sair da sua casa. Ela sabia que todos os dias eu caminhava para a igreja. O Senhor me revelou que ela queria informação da minha vida. Queria saber quem sou eu e o que eu fazia naquele lugar. O corvo dela morreu quando eu comecei a orar. O Senhor me mostrou na visão essa feiticeira ficando doente por ter uma ligação forte com o corvo que morreu. Uma parte da vida dela estava no corvo. Quando ele morreu, afetou a vida dela. Essa mulher não se conformou e começou a me vigiar através da bola de cristal. Ela via todo o interior da casa onde fiquei hospedado. Todos os dias ela me via orando de joelhos através da bola de cristal. Quando eu estava orando, eu vi na visão uma pequena luz escura dentro do meu quarto. Era através daquela luz que ela me espionava. Eu orei ao Senhor e pedi para Ele colocar um véu espiritual em cima da minha casa. Na visão eu pude ver o desespero daquela mulher quando a sua bola de cristal ficou escura. A sua visão espiritual ficou cega. Ela não me viu mais depois daquela oração. Os planos daquela mulher era que eu fosse embora, pois a vila onde eu estava dependia dos seus feitiços e pagavam pelos seus trabalhos de magia. Eu fui pregar em uma igreja que estava cheia de almas sedentas. Havia muitas pessoas enfermas. Eu orei a Deus e disse: por que nesse lugar tem tantas pessoas enfermas e oprimidas? O Senhor me disse: é porque eles buscam a feitiçaria para se curarem. Os demônios africanos que eu vi na visão são diferentes daqueles que estou acostumado a enfrentar no meu país. Quando chega um homem que serve a Deus verdadeiramente, parece que ele brilha, pois atrai muitos demônios que enxergam a luz de longe e vêm confrontar os homens de Deus. Até os feiticeiros, por mais longe que estejam, percebem que alguém ameaça os seus territórios espirituais. Uma mulher da igreja que eu estava pregando foi diagnosticada de câncer pelos médicos. Ela me pediu oração e disse que sente dores no estômago. Essa mulher já tinha feito quimioterapia, mas o câncer voltou. Eu disse para ela: irei orar por você e Deus vai curar o seu estômago. Mas o Senhor disse para mim: meu servo, ela não precisa de cura. Ela precisa de libertação. Ore por essa mulher. Quando eu orei para o estômago dela que estava inchado, eu vi uma mosca gigante de uns 20 centímetros de comprimento dentro do seu estômago. Aquela mosca é um espírito maligno que tem presas bem afiadas e os olhos vermelhos. Eu vi ovos saindo daquela mosca e caía no estômago da mulher. A barriga dela estava inchada de tantos ovos que aquele demônio botava. Aquela mulher, mesmo fazendo tratamento médico caro, não conseguia melhorar. Ela é uma mulher rica e foi naquela humilde vila me pedir socorro. Gastou muito dinheiro com tratamento caro e nada resolveu. Eu orei por ela expulsando aquele demônio que estava alojado em seu estômago. Ele não queria sair.
Eu coloquei a mão no estômago dela e disse: o fogo do Espírito Santo que está em mim passe para essa mulher. Torne ela igual a uma brasa, esquente o interior dela. Aquela mulher começou a suar, parecia que estava com febre. Na visão eu vi o estômago dela fervendo e aquele demônio saiu, pulando do estômago dela. Eu vi quando ela vomitou uma coisa preta. Mas o demônio, que tem a forma de mosca, foi derretido pela oração e virou uma larva gigante de 1 metro e entrou debaixo do chão. Esse demônio é um adepto de Beelzebu. Eu vi demônio com forma de lesmas dentro de outras pessoas. Eu orava, mas eles pareciam ser as de chicletes, quando grudam nas pessoas não querem sair. Mas pelo poder de Deus todos eles saíram e afundavam no chão, voltando para o inferno. Os demônios de forma de lesma deixaram os seus rastros através daqueles líquidos gosmentos que eles soltaram de seus corpos. Esses demônios são tão asquerosos que se rastejavam, não tinha pernas e nem braços. Ninguém na igreja conseguia ver esses demônios da imundícia. Eu sentia o cheiro de podre que saía deles e ninguém sentia. Até o meu olfato era espiritual. Enquanto eu estava no Sudão, um jovem foi na minha igreja em busca de uma resposta. Ele descobriu a igreja onde eu sou pastor, mas se frustrou quando chegou lá e não me viu. Eu não estava, mas o Espírito Santo estava lá. Ele usou uma criança de 8 anos que entregou uma profecia. A criança, usada pelo Espírito Santo, disse: a quem tu procuras não estás, mas eu sou o mesmo Deus que falo na boca dele. Falo também na boca dessa criança. Não temas, eu sou contigo, jovem. Hoje eu seguro em suas mãos e lhe ajudarei, suprirei as suas necessidades. Eu soube disso quando voltei da viagem. Na África, um demônio na forma de escorpião veio para cima de mim, tentando me picar. Ele apareceu no meu quarto quando eu orava e travamos uma guerra. Lembrei-me das palavras de Jesus que disse: darei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Eu repreendi e fogo do céu caiu naquele escorpião. Ele fugiu indo embora. Existe uma classe de demônios escorpiões que lançam dardos de enfermidades através de suas caudas. Se o cristão não estiver revestido das armaduras de Deus, ele é atingido e fica doente ou morre, dependendo do nível da sua espiritualidade, pois os dardos são para matar. Voltei para casa e a missão acabou naquele lugar. Foi cansativa a batalha contra aqueles demônios, foram duros os confrontos. Eu estava com a alma cansada por causa da guerra. Dobrei os meus joelhos e agradeci a Deus. O Senhor disse: servo, os dias estão difíceis. Percebeu que a guerra está a cada dia travada. Esses demônios que enfrentaste são mais fortes do que aqueles. Lembra-te daquela visão que lhe mostrei há 1 ano atrás. Eu disse para selar a visão e não falar. Também eu disse que não revelaria o propósito das visões, e tu ficaste sem entender. Eis que chegou o momento de revelar as visões a ti, e explicar o que está acontecendo no mundo. A igreja precisa saber agora. Tu podes falar o que viu. Querida igreja, quero revelar uma visão que eu tive no ano passado. Estava em campanha de vigílias durante a madrugada. Sacrifiquei o meu sono durante 70 madrugadas. Eu fiz isso para a igreja e eu vou passar revelações profundas de despertamento. Na visão eu vi novos demônios saindo do abismo do inferno. Abismo é um lugar específico, onde muitos demônios estão presos. É muito diferente do Hades, onde estão as almas em tormentos. Esses demônios foram livres e subiam para a terra com muita ira. A revelação que me foi dada é que eles são de uma classe nobre, ou seja, eles são demônios de alta classe. Esses demônios não podem possuir corpos por serem muito agressivos. O corpo de um ser humano não resiste a uma possessão violenta e entra em colapso. Uma voz me mandou guardar essa visão. Nesse momento o Senhor me revelou que eu posso falar da visão. E também o Senhor me revelou qual é o propósito desses demônios da alta destruição. O Senhor me mostrou em visão há 3 dias atrás um desses demônios possuindo um rapaz. A possessão foi tão violenta que veio um ataque cardíaco nesse jovem. Seu corpo não resistiu à pressão. Esses demônios são estrategistas. Eles não vieram à terra para ficar possuindo pessoas. A missão delas é acabar com as igrejas que estão de pé, e que ainda guardam a palavra em seus corações. Esses demônios só possuem pessoas que estão afundadas no pecado. Quando o pecado já enegreceu a alma e já está fedendo, esse pecado fede nas narinas de Deus e atrai esses demônios para uma possessão. Eles possuem essas pessoas não para fazer morada igual aos demônios qualquer. Eles possuem para matar mesmo sem piedade. Essa classe que eu vi subir à Terra são milhões e se espalharam para o sul, norte, leste e oeste do nosso planeta. Eu vi que dos seus interiores saíam trevas.
Esses não são demônios normais e pela primeira vez senti um frio na espinha. Senti-me igual a Elias que enfrentou os inimigos, mas chegou o momento que ele temeu Jezabel. O Senhor sondou o meu interior e disse: não temas, servo. Eu sou contigo. Esses demônios que viste são da frieza espiritual. Eles foram libertados nesses fins de tempos para impedir que a igreja espere a minha vinda. Irei revelar o que eles estão fazendo no meio do povo. O Senhor me mostrou em visão um desses demônios caminhando por cima do rio. Onde eles passam, as marcas dos seus pés deixaram no rio. Eles transformaram em pedras de gelo apenas a parte onde passaram. O Senhor disse que o objetivo deles é neutralizar a igreja verdadeira. Eles querem minar as forças dos fortes. O Senhor me mostrou em visão um grupo desses demônios e cada um deles carregava um coração na mão esquerda. Perguntei ao Senhor o que isso significa. O Senhor disse: esses são os corações gelados. O amor nesse final de tempo se esfriou entre os cristãos. Eles congregam na mesma igreja e não se ajudam. Muitos cristãos estão passando necessidade dentro da casa de oração e alguns têm grandes condições financeiras e não querem ajudar os que não têm. O que opera nas igrejas de hoje é a discussão e disputa. Quando uns dos meus filhos ficam doentes, ninguém vai fazer uma visita. As almas que ainda não se converteram fazem visita nessas igrejas e não são bem recebidas. Não há alegria por cada alma que visita a casa de oração. Existe um interesse financeiro por cada alma que visita a casa de oração. Eles não estão preocupados em ensinar, mas em querer mais membros para arrecadar grande quantidade de dinheiro. Os pastores tratam as almas iguais clientes e igrejas iguais às empresas. Não há união entre as denominações por haver diferenças entre a forma de ensinar. Enquanto eles guerreiam entre eles, as almas estão morrendo e indo ao inferno. E os demônios estão operando nessas denominações cheias de contendas que lutam entre elas por almas, mas é pelo interesse financeiro. Isso me entristece. A igreja está desorganizada espiritualmente em uma guerra espiritual e não está preparada para se encontrar comigo. O Senhor me mostrou em uma visão os demônios da frieza espiritualmente tocando no joelho de muitos cristãos que não vigiou. Eles não conseguiam orar nem meia hora. Quando dobravam os seus joelhos para orar, se levantavam rapidamente. Eu tive outra visão espiritual com uma igreja e pude ver demônios da frieza espiritual. O vento gelado inundava aquela igreja e muitos não estavam preparados para confrontar os ataques desses demônios. A igreja inteira não queria orar, somente louvores e uma pregação vazia sem a inspiração do Espírito Santo. Uma pregação carnal sem poder que não movia os corações de pedras. Uma igreja fria não faz diferença no mundo. O apóstolo Pedro ganhou 3.000 almas com uma pregação inspirada por Deus. Hoje as pregações não têm efeitos e a falha não está na palavra ou em Deus, mas no preletor. Um pastor pode pregar uma palavra e não causar efeito. Outro cristão pode pregar a mesma palavra que esse pastor pregou e fazer o inferno estremecer. Uma espada na mão de um guerreiro fraco não faz diferença para o inimigo, mas uma espada nas mãos de um grande guerreiro faz grande diferença na batalha. Esses demônios da frieza espiritual também são chamados de demônios da morte espiritual. Se você que não consegue orar, tenta várias vezes e não consegue, eu posso afirmar que esses demônios estão tentando parar você. Está em uma grande guerra espiritual e tem que vencer esse desânimo. Esses demônios têm neutralizado muitos cristãos. Há uns 20 anos atrás, quando ainda era um adolescente muito jovem, eu vi muitos cristãos orando nos montes, outros faziam cultos ao ar livre e alguns ficavam pregando na praça. Cheguei a ver um cristão pregando a palavra de Deus em cima da carroceria de um caminhão, enquanto o veículo se movia lentamente. Muitos cultos e vigílias tinham nos lares. A igreja partia para cima dos demônios. Hoje não se vê mais isso. Não há mais culto nos lares, nas praças. Não há mais reunião de orações em outros lugares. As vigílias de orações acabaram e a igreja se encolheu. Os demônios tomaram espaços e ocuparam os territórios que antes a igreja dominava. Os demônios se multiplicaram, novos demônios surgiram do abismo e a igreja enfraqueceu. Os números de denominações aumentaram, mas não faz nenhuma diferença. São igrejas anêmicas e profanas que não sabem diferenciar o que é santo do mundo. Os seus líderes são sacerdotes caídos que não conhecem a Deus. O número de cristãos aumentou, mas não causou efeitos no mundo espiritual por conhecer o evangelho desse século que não é o mesmo que a igreja primitiva deixou. Satanás criou vários evangelhos e louvores também. Esses demônios da frieza têm causado a morte espiritual.
São demônios de uma elite satânica capazes de trabalhar dentro dos corações. Eles têm colocado uma grande frieza dentro dos corações e o amor saído de muitos. Aquele que pregava ao ar livre nos lares e tinha prazer de evangelizar, já não faz mais por não amar mais o próximo. Aquele que fazia vigília no sítio já não faz por não amar mais a Deus. A frieza tomou conta do coração que quebrou a comunhão com Jesus. Já não sentem prazer de conversar com Ele nas orações. A noiva já não sente mais nada pelo noivo e os poucos vai se afastando dele, se esquecendo do casamento. Já não faz mais sentido esse casamento e as coisas do mundo vão afastando a noiva a cada dia. É o amor que esfriou e somente a chama do Espírito Santo acenderá os corações. Lamparinas apagadas significa que o amor se esfriou e a chama do coração se apagou. Não tem mais prazer em evangelizar, o amor esfriou. Já não ama mais as almas. Os dois principais mandamentos que Jesus disse, amai a Deus acima de todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo, estão sendo quebrados. Cristão que tem uma boa vida financeira não ajuda o seu irmão que está necessitado. O morador de rua é menosprezado pelas pessoas que passam por ele. Até mesmo cristãos passam e não oferecem nem mesmo uma Bíblia para eles lerem. Quantos moradores de rua estão morrendo e descendo ao inferno porque ninguém pregou a palavra? Os demônios da frieza espiritual estão trabalhando arduamente para apagar as lamparinas que ainda estão acesas. O que foi revelado é que eles querem neutralizar as forças de quem está em pé. Você que está em pé, vigia para não cair. Eu vi esses demônios jogando dardos de frieza espiritual que parecem pequenas pedras de gelo. Uma obreira que congregava comigo queria orar, mas foi neutralizada por um desses demônios. A sua fé esfriou e ela estava parando de andar na santidade. Aqueles que amam a Deus andam em santidade. Quando alguém deixa de andar na santidade é que o amor esfriou. São tantas igrejas que deixou de viver em santidade. A obreira da minha igreja não tinha força para orar. Eu intercedi por sua alma e vi um desses demônios jogando o dardo da paralisia espiritual. Na minha oração que fiz a Jesus por essa vida, um anjo desceu do céu e travou uma guerra contra o demônio. Esse demônio tentou resistir, mas o anjo o feriu com a sua espada de fogo flamejante e um líquido escuro saiu daquele demônio. Ferido, ele se retirou, deixando aquela mulher em paz. Os pastores de hoje não oram pelo seu rebanho. Eu intercedo pelas ovelhas que estão fracas. Já os que estão fortalecidos vão para o campo de batalha comigo. O Senhor me mostrou um tanque cheio de uma substância amarela parecendo óleo. Eu perguntei: Senhor, o que é isso? O Senhor disse: é o tanque de unção que está reservado para todos que estão sem azeites em suas lamparinas. O véu se gastou, eles têm acesso à minha presença. Diga para me buscarem. Eu tive outra visão com demônios serpentes. Eles tinham uma grande língua repartida em duas pontas. O objetivo deles é usar as línguas dos cristãos para causar divisões, contendas, difamar, falar mal do próximo, perseguir, falar palavrões e palavras imorais, palavras sexuais e obscenas. Quando fui fazer visitas em igrejas em outros países, fiquei um mês fora da igreja. Eu disse para o povo orar e não parar até eu voltar de viagem. Pedi para eles intercederem por mim em minhas missões. Quando cheguei de viagem, a igreja estava orando. Eu tive uma visão de um jovem da minha igreja que participou das orações da minha igreja. Ele estava orando dentro do seu lar todos os dias. A sua família são cristãos de outra igreja que não seguem a santa doutrina. A família do jovem o perseguia, chamando de louco e fanático. Os demônios insistiram em derrubar o ministério desse jovem usando até os seus pais. Ele não resistiu à pressão da família e se desviou. Se ele resistisse, os demônios fugiriam deles. A obreira da minha igreja, depois que intercedi por ela, e o anjo lutou pela sua vida fazendo o demônio fugir. Ela está firme e ora muito dentro do seu lar. Outro demônio rodeava a casa dela e pulava para dentro tentando impedir que ela orasse. Mas logo ele pulava da casa dela saindo, pois a oração o queimava. Esse demônio estava armado espiritualmente, mas não tinha força para destruí-la. Essa obreira está em santidade e a chama do amor acendeu em seu coração. Ela ama a Jesus que renunciou tudo por ele. Veja o seu relato. Eu me chamo Evick e me tornei uma obreira da sua igreja. Quando visitei pela primeira vez, foi em um dia que uma mulher começou a falar em línguas estranhas durante 5 minutos. Ela passava uma mensagem dos céus, mas ninguém entendia até que o pastor Robert traduziu as mensagens na nossa língua. Foi lindo e impactante a mensagem que ele traduziu. Naquele momento eu quis ficar congregando ali.
Passei a orar muito e tive uma visão com uma legião de demônios preparando um lugar no inferno para o pastor Roberto. Eles têm esperança que ainda vão ganhar a sua alma. Eu passei a visão para ele. Eu recebi uma revelação de Deus, antes da obreira Eve que passar a visão que ela teve. O Senhor disse: fique em vigilância, pois os demônios armam diversas armadilhas para lhe derrubar. Eu fui visitar uma igreja onde Deus mandou. E lá havia uma mulher que sofria do coração e estava tomando remédio, mas nada adiantava. Eu orei por ela e tive uma visão com um feiticeiro fazendo uma obra de magia com alfinetes. Essa mulher sentia pontadas no coração e só não morreu por ser uma cristã obediente. Ela não gostava de orar por achar sacrificante, por causa disso perdeu a cobertura e foi atingido diretamente. Eu orei por ela e vi alfinetes espirituais que lhe furavam por dentro saindo pela sua boca. Ela estava liberta da opressão maligna. O pastor da igreja onde ela congrega prega a santidade, mas o povo não queria deixar o pecado. Ele disse que os membros disseram que não tinham força suficiente para deixar o pecado. Ele me convidou para fazer uma campanha de libertação em sua igreja. Eu aceitei fazer, mas para a glória de Deus, não a minha. Não quero usar os dons que Deus me deu para usurpar a sua glória. Não quero ser idolatrado, pois sou apenas um vaso usado nas mãos do oleiro. No primeiro dia da campanha eu fiz uma oração forte. Eu vi os demônios ocultamente escondidos dentro das pessoas. Eles não queriam se manifestar, mas não resistiam ao fogo do Espírito Santo. Eles foram obrigados a se manifestarem e revelar os seus planos. No segundo dia da campanha eu vi vários anjos ao lado dos obreiros. Eles estavam sentados ao lado desses irmãos. Quando desci do altar e me aproximei desses anjos, eu senti uma falsa unção emanando desses seres. Uma energia negativa saía desses anjos e entraram nos corpos dos irmãos. Eles rodopiavam e davam risadas sem controle. Aquela energia amarelada parecia com o fogo do Espírito Santo que circulava na igreja. Ela saía dos anjos e tentou entrar em mim, mas não conseguiu por eu ter o selo do Espírito Santo que bloqueou. O Senhor permitiu que eu sentisse a sensação dessa energia que se parece muito com a unção do Espírito Santo. Essa energia consegue enganar as pessoas fazendo acreditar que é a unção do Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, pode ser envolvido por essa energia. Se estiver em pecado e uma força que lhe tomar, tenha cuidado. Se der lugar para essa energia, não se espante se estiver pulando, rodopiando e dando gargalhadas sem controle. Essa falsa unção, quando vem, consegue dominar a pessoa fazendo perder o controle. Eu sempre dou conselho para os cristãos que estão em pecado. Repreende o fogo estranho que está tentando lhe possuir e peça a Deus para não deixar isso acontecer. O Espírito Santo não vai lhe usar vivendo de qualquer jeito. Primeiro ele faz você se arrepender e depois passará por um processo de libertação igual eu passei. Quanto mais estiver aprofundado no pecado, mais demorado será a sua libertação. Se você está no pecado e pensa que o Espírito Santo quer lhe usar não de lugar, pode estar em perigo porque é um demônio do engano querendo lhe usar. Aqueles demônios sabiam que eu iria fazer a campanha na igreja, por isso vieram disfarçados de anjos. Eles se transfiguraram e conseguiam me enganar por eu enxergá-los como anjos. Eles enganaram o meu dom de visão criando uma ilusão óptica falsa. Mas o meu dom de discernimento soube diferenciar a energia que saía dos seus corpos. Quem experimenta a unção do Espírito Santo sabe que ela é única e não há igual. Mesmo que venha imitar, pois a unção original de Deus tem uma essência inigualável. Eu sou como uma noiva que já casou com Jesus Cristo. Eu conheço o toque do meu esposo e sinto que é diferente de outros toques. A sua presença também eu a conheço e sei diferenciar a sua unção de uma falsa, pois todos os dias eu oro e sinto. Ao ver aqueles falsos anjos ao lado dos irmãos, levantei as mãos em direção a eles e não às pessoas. Eu disse: acabou, não adianta se disfarçarem de anjos. Eles não resistiram à autoridade que Deus me deu. Eu vi que do corpo desses anjos começaram a cair as cascas que camuflaram eles, e as suas verdadeiras identidades foram reveladas. Aquelas cascas que caíram dos seus corpos eram os seus disfarces. Eu pude ver que eles são feios, parecendo monstros horríveis de filmes. Eles ficaram irados por terem sido revelados as suas verdadeiras aparências. Eles não queriam ser vistos, como eu tenho o dom da visão espiritual. Os demônios sabiam que iriam ser vistos no mundo espiritual. E para me enganar vieram disfarçados para ocultar as minhas visões. Se não fosse a minha percepção espiritual, jamais sabia que esses anjos na verdade são demônios. Por um momento eu fui enganado por eles.
Graças ao dom de discernimento de espíritos, pude saber a fonte daquele poder. Eu expulsei aqueles 8 demônios que tentaram me enganar. Eles vinham enganando o povo daquela igreja há bastante tempo. Eles são terríveis. Não subestime as suas forças. Ó igreja, aquela que tem o dom de discernimento são favorecidos nesse momento. É para isso que esse dom existe. Na guerra espiritual, os demônios não são leais e usam as suas artimanhas para enganar até os que pertencem a Deus. Eles se camuflam de disfarces para entrar em territórios dos irmãos. Os escolhidos não estão livres de serem enganados. É preciso estar no azeite e na temperatura espiritual fervorosa para que eles corram da casa de oração. A obreira Agnes, que é o vaso mais usado dessa igreja, também tem o dom de visão espiritual. Veja o relato dela. Eu sou diaconisa e sempre via esses anjos andando na igreja e isso alegrava o meu coração. Quando me aproximava deles, acabavam sorrindo para mim. Um desses anjos tocou no meu seio. Pensei que era normal um ser santo agir dessa forma. Por eu não ter o dom de discernimento, fui enganada. Não conseguia sentir a unção desses anjos, não sentia nada, tudo era normal e mesmo que sentisse as suas presenças não sabia diferenciar a falsa unção da verdadeira. Agora entendi que é preciso ter sensibilidade espiritual para saber diferenciar a origem da fonte da unção. O pastor Robert me ensinou na prática que o dom da visão sem o discernimento não livra ninguém do engano. Eu tenho o dom da visão, vejo anjos e demônios. Mas quando algum espírito maligno se disfarça de anjo, eu não consigo diferenciar do verdadeiro por não ter o dom do discernimento de unções. É preciso ter o dom de discernir os espíritos. Eu vi como o Robert travou uma guerra contra aqueles demônios só porque ele desmascarou esses espíritos imundos. Terminei a campanha do pastor e disse que agora a igreja tem que orar bastante para que esses demônios não enganem como antes. O pastor disse: como você conseguiu expulsar esses demônios do engano? E eu orava e eles não saíam. Eu fiz uma oração para Deus me revelar o porquê esse pastor não conseguiu vencer esses demônios. Eu tive uma visão com uma balança de peso. Essa balança estava muito pesada do lado esquerdo e do lado direito não tinha quase peso. Do lado esquerdo eu vi carnes podres e do lado direito apenas uma pedra de ouro. O Senhor disse: diga para ele que as suas iniquidades estão pesadas na minha balança e quando mais pesados forem os seus pecados, mas as minhas medidas serão pesadas contra a sua vida. A carne podre que viste do lado esquerdo são os seus pecados e a pedra de ouro que viste é a santidade. Era para o lado direito estar cheio de pedras de ouro que é a minha pureza, viste apenas uma pedra. Por causa disso eu não tenho ouvido as suas orações. Ele perdeu autoridade no mundo espiritual e os demônios não têm medo dele e nunca saíram com as suas orações. Eu passei essa dura revelação ao pastor. Ele reconheceu as suas falhas e disse que é fanático por futebol, assiste jogos e ainda é um torcedor. Ele confessou que joga bola de calção e ainda briga quando está no jogo. Também disse que fala muita imoralidade. Ele se arrependeu e orou a Deus pedindo perdão e disse que vai renunciar a tudo isso. Eu voltei para casa e estava orando pelo rebanho que estou cuidando. O Senhor me mostrou em uma visão um demônio muito forte subindo do inferno. Ele recebeu a missão de destruir a obreira Isadora. Essa irmã é uma das líderes de oração do grupo Evangelismo de Mulheres. Esse demônio tem uma missão de enfraquecer ela, desanimar nas orações, deixando fria e derrubar o seu ministério. Ela tem sido responsável por levantar muitas mulheres para seguir a santa doutrina e orar. Ela tem um grupo de intercessão. O Senhor disse: ore por ela, pois a fúria desse demônio é grande. Eu tive outra visão. Dessa vez foi com o obreiro Quelemem. Um demônio recebeu a missão de tirar ele do caminho de Jesus e matá-lo. Esse demônio tinha recebido essa missão, mas fracassou e outro demônio mais forte foi enviado no lugar desse para fazer a missão. Eu vi na visão quando o obreiro Quelemem estava na sua casa e este demônio estava vigiando ele, procurando algum pecado para ter legalidade para agir, mas ele não encontrou nada ali que lhe desse força. Mas mesmo assim ele estava caminhando pelo quarto de Quelemem esperando uma oportunidade. Esse demônio é alto e tem uma capa preta, parecia um soldado vigilante esperando o momento certo para atacar. Se ele estivesse em pecado, esse demônio já tinha atacado. Se ele tivesse algum objeto ou televisão que dá legalidade, esse demônio já tinha atingido ele. Eu vi na visão que esse demônio vai lutar contra a vida do obreiro Quelemem até a morte. Ele recebeu uma missão de tentar destruí-lo até o último fôlego de sua vida.
Eu passei a visão para que o obreiro ficar atento. O Senhor me revelou que pessoas que vivem em santidade e oração são as que mais são perseguidas pelos demônios. Somente na igreja onde eu estou pastoreando, o Senhor disse que alguns estão marcados pelos demônios por incomodar eles. O obreiro Kelemen é o mais dedicado da minha igreja. Quando vou fazer a missão, ele zela da obra, e a obreira Isadora, que também é uma líder do grupo feminino. Ela é uma coluna das irmãs. E são esses dois que os demônios querem destruir. Eles destruindo a obreira Isadora, o grupo de evangelismo sem ela não vai ser o mesmo, pois é a mulher mais espiritual. E o obreiro Kelemen é o homem que cuida do ministério quando faço missões. Ele é a pessoa da minha confiança. Os demônios resolveram atacar nos alicerces da igreja, destruindo as bases para que as colunas caiam. Sem as colunas o teto inteiro desaba. Eu perdi um obreiro espiritual. Os demônios ofereceram uma grande oferta de emprego na Alemanha. Ele foi e não quis mais pastorear uma das filiais que eu abri. Eu tive que voltar da viagem e voltar da missão para cuidar da igreja que ele não quis mais pastorear. Eu tive uma visão que muitas almas iriam aceitar a Jesus na Austrália. A colheita iria ser grande, mas tive que deixar a obra e voltar para que a igreja não fechasse. Os demônios fizeram toda a estratégia do emprego para o pastor viajar e eu voltar para cuidar do meu rebanho. Eu tive esse contratempo, mas espero conseguir um homem de confiança para cuidar da filial e assim poder viajar para países longes. Tive uma visão da obreira Julisca, que é dessa filial. Ela estava na sua casa e vários vultos negros passavam correndo dentro do seu quarto. Eu vi vários olhos vigiando ela. É uma obreira que anda na santidade, mas não tem orado todos os dias. E os demônios estavam rodeando ela iguais aos urubus querendo tragá-la. Fui pregar a palavra perto da minha casa em uma igreja. Esse pastor prega a verdade, mas a sua igreja não obedecia a palavra. Quando entrei em sua igreja, eu vi que nos ouvidos dos irmãos tinha ceras de chicletes. Os ouvidos estavam fechados com ceras negras. O Senhor me revelou que os demônios fecharam os seus ouvidos porque é uma igreja que gosta de louvar, mas não gosta de orar. Tudo o que o seu pastor pregava entrava no ouvido esquerdo e saía pelo direito. Eu fiz uma oração e aquelas ceras se derreteram e caíam dos seus ouvidos. Eu disse: igreja, agora ouço o que o Espírito diz à igreja. O pastor disse que pela primeira vez eles estavam ouvindo a palavra que saía da minha boca. Eles estavam atentos e prestavam atenção na pregação. Eu disse ao pastor: eles estão livres para ouvir e obedecer. Aquele pastor anda na santidade, pois o Senhor me revelou a sua vida. O único problema é que ele não orava por estar fraco espiritualmente. E por causa disso um demônio lançou um dardo de enfermidade em seu coração. Ele não me falou que tinha problema no coração, mas o Senhor me revelou. Quando eu falei com ele sobre esse problema, o pastor chorou. Eu orei por ele e vi uma agulha saindo de dentro do seu peito. O Senhor disse: diga para o meu servo que ele não irá morrer e acrescentarei mais 20 anos de vida. E assim eu passei as revelações ao pastor e fui para casa. Uma bispa de uma igreja neopentecostal me convidou para pregar na sua igreja. Eu aceitei pregar na sua igreja. Ao chegar à igreja da bispa, ela me recebeu bem, mas o Espírito Santo me fez sentir mal. Essa mulher estava sensual com um vestido marcando seu corpo e com seus lábios vermelhos. Eu preguei na igreja quando acabou o culto. A bispa estava expulsando os demônios. Ela gritava em voz alta e se engrandecia pela sua autoridade. Ela andava com classe exibindo seu salto alto. E com o seu pescoço cheio de colares de pérolas bem caro. Isso é a prova que ela vivia do dinheiro da igreja. Eu agradeci àquela mulher por ter me convidado para pregar na sua igreja. O Espírito Santo me fez chorar ao ver a situação dessa bispa e como ela estava sendo enganada. E não quero julgar essa mulher que me deu a honra de pregar em sua igreja. Eu vi os demônios rindo dela e não saíam das pessoas que ela orava expulsando. Eles ficaram em silêncios para passar uma imagem de libertação. As pessoas que estavam possuídas ficaram manifestadas causando escândalos e depois se acalmaram. E por um momento as manifestações cessaram e as pessoas ficaram calmas. Mas eu vi que os demônios ainda estavam dentro daquelas pessoas. Eles pararam de se manifestar para todos pensarem que foram embora. A bispa me chamou e disse para eu não ir embora. Ela me pediu que eu orasse por ela. A bispa me disse que tem um vazio muito grande dentro do seu peito. Eu orei por ela colocando a mão em sua cabeça. Um demônio terrível se manifestou e disse: ela é minha, eu habito nela, eu engano e uso ela do jeito que eu quero. Eu uso ela na cura, profecia e nas revelações.
Uso ela para adivinhar as vidas das pessoas. Você não vai atrapalhar o meu plano. Quando o demônio disse essas coisas, eu o repreendi e o expulsei de vez da vida dela. A igreja toda não acreditou nesse acontecimento, pois pensaram que ela não tinha demônio. Ela ficou livre e aliviada depois da sua libertação. Eu disse para ela: você estava expulsando demônios que nunca saíam. Tu não podias libertar essas pessoas, pois não estava liberta. O Senhor me revelou toda a vida daquela mulher. Ela assistia filmes pornográficos para aprender algumas coisas, pois queria agradar ao seu marido. Ela fazia atos sexuais abomináveis se comportando igual a uma prostituta, fazendo tudo aquilo que as mulheres de programas fazem. Eu passei a revelação para ela. A bispa confessou que fazia tudo isso e estava arrependida. Ela chorou e disse que não vai mais praticar esses pecados. Depois eu orei pelas pessoas que a bispa havia orado, e expulsei aqueles demônios que fingiram ter saído. A bispa percebeu que nunca havia expulsado aqueles demônios e que foi enganada. Eu pude ver que dos seus olhos caíram uma escama espiritual que havia cegado essa mulher por 15 anos. Depois eu voltei para casa cansado espiritualmente pela guerra travada. O meu corpo ficou fadigado. Eu tive uma visão com os demônios da frieza espiritual colocando impedimento nas igrejas santas. Pastores sérios que estão abrindo igrejas para fazer a obra de Deus estão com dificuldades. Eles estão fechando as igrejas porque os demônios não deixam as pessoas congregarem. Eles estão colocando desânimo nos corações das pessoas para não congregarem em igrejas de doutrinas, mas deixam as pessoas irem para as igrejas da prosperidade. As igrejas do caminho largo estão cheias, mas as do caminho estreito estão vazias, porque demônios da frieza espiritual estão impedindo que as pessoas fiquem nas igrejas santas. E muitas estão fechando por não ter ofertas para sustentarem a obra. Mas só ficarão abertas as igrejas que foram abertas na direção de Deus. As que foram abertas sem a direção mesmo pregando a santidade irão fechar, pois a guerra espiritual é travada. A paz de Jesus a todas as igrejas que me ouvem, que a graça do Espírito Santo derrame em cada vida que me ouve. Amém. Irmãos, chegamos ao fim. Irmãos, vale lembrar que inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhe a todos para receber notificações de novos vídeos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.